Um amoroso Sairam para todos. Novo episódio no ar, número 8, da série Sairam, Meu Doce Sairam, relatos de fé, transformação e amor com Satya Sai Baba. No episódio de hoje você pode ouvir o relato Os Muitos Milagres de Satya Sai, pelo Sr. Rajesh Thapa. Publicado na revista Satya Sai, O Eterno Companheiro, volume 3, número 10, outubro de 24. Que será narrado em primeira pessoa pela equipe SciCast. Abram seus corações. Portas do meu coração estão abertas para ti. Portas do meu coração estão abertas para ti. Os muitos milagres de Satya Sai. A primeira vez que ouvi falar de Bhagavan Sri Satya Sai Baba foi no final dos anos de 1970, quando estava na faculdade. Infelizmente não o levei a sério e até mesmo zombei dele, influenciado pelo que li nos jornais sobre falsos babas que haviam enganado os seguidores. Pensei que Satya Sai também era um deles. Além disso, a sua alegação de ser Deus na Kali Yuga era impossível para eu compreender. Cresci em Hong Kong, Malásia e Brunei nas décadas de 1950 e 1960. Meu pai era um soldado no 6º Regimento de Artilharia do Exército Britânico. Minha mãe era professora no mesmo batalhão. Às vezes, quando brincava com meus amigos, havia situações em que precisávamos de ajuda para resolver problemas ou questões. Para deixar o clima mais leve, eu falava: "Por que temer se eu estou aqui?" E eu me sentia orgulhoso por ter inventado uma frase cativante sem perceber que estava, na verdade, usando a garantia de Swami para os seus devotos. Desde a infância, eu sempre fui interessado em servir a comunidade e queria me tornar médico. Mas, considerando o limite de idade, outros desafios técnicos e pré-requisitos do curso, não consegui entrar em uma universidade de medicina. Minha mãe me aconselhou a seguir a carreira de professor e me candidatar a escolas do Exército Britânico, como ela tinha feito. Embora essa fosse a última coisa que eu quisesse fazer, acabei seguindo a carreira de professor e desenvolvi uma paixão pela profissão. Em 1987, fui selecionado para um cargo de professor em uma escola do Exército Britânico em Hong Kong. Minha experiência com a aceitação de Swami foi semelhante à minha escolha da carreira de professor, embora muito mais tarde na vida. Considerá-lo Deus era a última coisa que eu desejava fazer, embora meus pais o tivessem aceitado como tal. Em dezembro de 1989, casei-me com Sarita. Ela tinha fé em Swami, pois quando criança testemunhou os milagres de Swami em primeira mão em sua própria casa na Índia. Então, antes de viajar para Hong Kong para começar nossa vida juntos, meu pai presenteou-a com uma grande imagem de Swami. Mas não permiti que minha esposa colocasse essa imagem em nosso santuário. Em 1992, após um breve período na escola do Exército Britânico em Brunei, fui promovido e realocado em Hong Kong, onde minha amiga de faculdade, Urmila, se tornou minha colega. Ela era seguidora de Baba e me encorajou a ler livros sobre Swami. Ela até me emprestou alguns livros da sua coleção. Conforme eu lia esses livros, a minha antipatia por ele se transformou em curiosidade e gradualmente ganhei fé. Também começamos a vivenciar seus milagres em casa. Com o tempo, com um pequeno grupo de amigos, começamos a cantar bhajans semanalmente. Urmila foi fundamental não apenas para nos apresentar a Swami, mas também para nos ensinar bhajas e cânticos sagrados. Um dos muitos milagres que vivenciamos foi em 1995, quando nosso filho mais velho, Amond, sofreu de uma febre muito alta, 40 graus, por vários dias.
Ele tinha pouco mais de 3 anos e os remédios não estavam fazendo efeito algum. Uma noite, minha esposa me acordou às 2 da manhã, muito preocupada com a condição de Amon. Prometi levá-lo ao médico na manhã seguinte, mas ela continuou suas orações se agarrando em Swami. Na manhã seguinte, tivemos uma encantadora surpresa. Amon não tinha febre. Ele havia se recuperado completamente e estava brincando sozinho. Apontando para a foto de Swami, a criança de 3 anos nos contou que Satya Sai Baba tinha saído dela à noite e lhe dado uma colher de água para beber. Sai Baba foi a todos os cômodos da casa. Então ele voltou para o quarto e voltou para a mesma foto na parede. Como uma criança poderia inventar uma história dessas e narrar o que aconteceu com tantos detalhes? Percebemos que foi nosso compassivo Bhagavan que veio, deu darshan e curou nosso filho da febre alta. Quando minha esposa deu à luz a 2 filhos, em 1991 e 1992, perdi todas as esperanças. Então, em 1994, quando morávamos em Hong Kong, minha esposa engravidou pela 3ª vez. Um dia, Urmila, minha amiga e colega de faculdade, nos visitou em casa com um lenço que Swami havia abençoado. Ela sabia que queríamos uma filha. Ela pediu para minha esposa friccionar o lenço na barriga e disse que as bênçãos de Swami poderiam fazer milagres. Mas tínhamos nossas dúvidas e não estávamos confiantes de que isso ajudaria. Dissipando todas as dúvidas e para nossa maior alegria, a nossa filha Surina, vejam só, nasceu em setembro daquele ano, mas também para a surpresa do médico e da equipe médica. As enfermeiras compartilharam com a minha esposa o motivo da surpresa. No início da gravidez, o médico havia dito a elas que desta vez também seria um menino. Não apenas agradecemos a Swami, mas também percebemos que Swami conhece os nossos pensamentos e desejos mais íntimos e que suas bênçãos podem fazer milagres. Em 2002, minha mãe estava com problemas cardíacos e minha esposa Sarita viajou com nosso filho mais novo, Ajitesh, de Brunei para o Nepal, para levar minha mãe ao hospital de superespecialidades em Puttaparthi. Sarita e Ajitesh viajaram com meus pais para Puttaparthi pela primeira vez. Os médicos do hospital de superespecialidades fizeram todos os testes necessários no mesmo dia em que chegaram e ficaram surpresos ao ver que minha mãe foi capaz de suportar uma jornada tão longa com apenas 15% do coração funcionando. Minha família foi abençoada por ter o darshan de Swami antes de retornar ao Nepal. Percebemos que, quando Swami chama você, o impossível se torna possível. No mesmo ano, eu tinha um forte desejo de visitar Puttaparthi, mas alguns dias antes de ir para o Nepal, descobri que a Royal Nepal Airlines havia descontinuado os voos diretos para Bangalore. Embora desapontado, eu estava determinado a chegar a Puttaparthi por qualquer voo. Mas, para minha grande e agradável surpresa, ao chegar a Katmandu, descobri que a Royal Nepal Airlines tinha acabado de retomar os voos diretos para Bangalore. Isso foi oportuno para mim, porque eu estava viajando sozinho e pela primeira vez para Puttaparthi. Passei alguns dias em Puttaparthi e tive o darshan de Swami antes de voar de volta para Katmandu. Depois de chegar a Katmandu, fiquei ainda mais surpreso ao descobrir que a Royal Nepal Airlines, mais uma vez, tinha decidido interromper os voos diretos para Bangalore. Foi quando percebi que quando Swami chama você, ele faz todos os arranjos.